Muito antes de mísseis cruzarem continentes e de bombardeiros moldarem o destino das nações, existia outro tipo de arma de longo alcance. Era o canhão ferroviário, um gigante de aço e vapor, que avançava pelo terreno em trilhos estreitos. Toda a grande potência acreditava que esses canhões poderiam decidir a próxima guerra. Viam neles não apenas armas, mas símbolos de força nacional e de ambição de engenharia. Um canhão ferroviário era mais do que um canhão sobre trilhos. Era uma máquina tão grande que o terreno sob ele precisava de reforço. Alguns canhões pesavam mais de 100 vagões ferroviários. Alguns canos eram tão longos que cediam sob o próprio peso e precisavam de braços de suporte para mantê-los retos. As guarnições brincavam que esses canhões não miravam em alvos, miravam em regiões inteiras. Projetar um exigia coragem e um senso de escala que a maioria dos engenheiros nunca mais veria em vida. O comprimento do cano tinha que ser calculado até o milímetro. Um erro na compensação de temperatura podia deslocar o ponto de impacto em quilômetros. Os blocos de culatra eram tão pesados que guarnições inteiras treinavam por semanas só para movê-los com segurança. Em alguns modelos, o sistema de recuo usava cilindros hidropneumáticos do tamanho de pequenos silos. Esses cilindros eram tão potentes que podiam erguer o cano vários centímetros após cada disparo. Mover um canhão ferroviário era um evento. O canhão tinha seu próprio trem, sua própria guarnição, seus próprios vagões de manutenção e de munição. As linhas férreas tinham que ser liberadas, as pontes inspecionadas e os túneis medidos 2 vezes. Em alguns países, engenheiros construíam trechos curvos de trilho da noite para o dia, só para apontar o canhão para um novo alvo. Em outros, as equipes escondiam os canhões dentro de túneis longos, só traziam o canhão para fora quando era preciso. Disparavam alguns tiros e empurravam de volta para dentro da montanha, antes que os aviões inimigos os encontrassem. Para muitos soldados, ver um canhão ferroviário pela primeira vez pareceu quase irreal. O canhão preenchia o horizonte. A estrutura de aço parecia o esqueleto de um prédio inacabado. O maquinário ocupava cada canto. Corrimãos, escadas, guindastes de carga, elevadores de pólvora. O canhão não era uma arma para se aproximar sem cuidado. Era um lugar onde você trabalhava, um lugar onde você vivia. E, às vezes, um lugar onde você morria. Carregar o canhão era um ritual de força e de tempo certo. Um projétil podia pesar tanto quanto vários homens. A carga de pólvora vinha em sacos longos de tecido, guardados em caixas lacradas. O guindaste colocava o projétil no lugar. Os municiadores o empurravam para dentro com varas longas. A culatra se fechou com um som metálico profundo. O som ecoou pelos trilhos. Cada etapa era verificada, e verificada de novo. Um único erro podia destruir toda a guarnição. Quando o disparo veio, a terra pareceu parar por um batimento do coração. Houve um clarão, um estrondo profundo. Sacudiu o peito. A poeira subiu em ondas, os pássaros se espalharam. As folhas tremeram nas árvores. O recuo empurrou a arma inteira para trás pelos trilhos. Em alguns modelos, o vagão chegava a rolar alguns metros e tinha que ser guinchado de volta ao lugar. Até artilheiros experientes sentiam o disparo nos ossos. Os projéteis voavam longe. Alguns atingiam baterias costeiras. Alguns caíam em entroncamentos ferroviários, bem atrás das linhas inimigas. Alguns atingiam fortes de montanha, construídos no século anterior. Os danos eram enormes. Um impacto direto podia quebrar concreto, romper aço ou fazer túneis desabarem. Um canhão ferroviário francês foi testado na década de 1920. Podia atirar tão longe que a curvatura da terra tinha que entrar na tabela de tiro. Eram armas feitas para uma escala diferente de guerra. Mas apesar do tamanho e da potência, os canhões ferroviários tinham pontos fracos. Eram lentos, precisavam de logística perfeita, exigiam trilhos em bom estado e locomotivas fortes o bastante para movê-los. Não conseguiam escapar rápido. E quando os aviões entraram na guerra em grande número, os canhões viraram presa fácil. Algumas equipes ergueram celeiros de madeira em volta dos canhões para escondê-los. Outras camuflaram com tinta e redes. Uma bateria costeira
usou fileiras de trepadeiras para esconder o canhão dos aviões de reconhecimento. O truque funcionou por meses. Mesmo assim, os canhões foram caçados. Bombardeiros os tinham como alvo. Caças os metralhavam. Quando um canhão ferroviário abria fogo, deixava nuvens de poeira. Elas marcavam sua posição por milhas. As equipes aprenderam a disparar apenas alguns tiros antes de se moverem. Algumas atiravam de dentro de túneis, usavam a encosta como proteção natural. Outras enterravam os trilhos sob camadas de sacos de areia para reduzir a assinatura do disparo. Cada equipe se adaptava à sua maneira. A vida ao redor do canhão era dura. As equipes dormiam perto dos trilhos, muitas vezes sob o berço do canhão para se aquecer. Eles comiam em barracas pequenas, ao lado dos vagões de munição. Enfrentavam ferrugem, chuva e lama que subia até a metade das botas. Limpavam e lubrificavam o maquinário toda manhã. Pintavam marcas de alinhamento diretamente nos trilhos, para que o canhão pudesse voltar a uma posição de tiro conhecida em segundos. Eles viviam num mundo de aço, fumaça de pólvora e longas horas de espera entre um disparo e outro. O papel dos canhões ferroviários variou ao longo da guerra. Na Europa Ocidental, martelavam defesas costeiras e ferrovias estratégicas. Na Europa Oriental, eram usados para romper fortificações e centros de suprimento. No Mediterrâneo, bombardeavam portos por trás de falésias. No Pacífico, os dois lados usaram canhões costeiros montados em trilhos para defender portos e estreitos. Cada canhão tinha sua própria história. Alguns foram capturados e usados pelo inimigo. Alguns foram destruídos por suas próprias guarnições para evitar a captura. Poucos sobreviveram à guerra quase intactos, preservados como relíquias de uma era perdida. Em meados dos anos 40, o mundo mudava rápido demais para eles. Bombardeiros podiam levar mais destruição do que um canhão ferroviário. A artilharia móvel podia atirar e se mover antes que o fogo de contrabateria chegasse. Tanques levavam canhões pesados direto para o combate. Foguetes e projéteis guiados começaram a aparecer. A era do canhão ferroviário se apagou. Não com um final ruidoso, mas com uma irrelevância silenciosa. Ainda assim, essa história continua poderosa. Ela fala de ambição e de invenção, e da crença de que o puro tamanho podia definir a vitória. Fala de homens que trabalharam com máquinas bem acima do tamanho comum. Homens que ficaram ao lado de gigantes de aço e sentiram o estrondo percorrer seus corpos. Homens que operaram armas que dominavam a paisagem e sacudiam cidades distantes a cada disparo. O canhão ferroviário se foi, mas sua sombra ainda se estende pela história e nos lembra de um tempo em que a guerra se movia sobre trilhos.